Amém. Amém. Deus continue te abençoando. Amém. Aleluia. Podemos assentar, irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus por esta manhã abençoada que Ele nos permite estarmos aqui juntos para celebrarmos no Senhor a nossa vitória, a nossa vida, a nossa salvação, o nosso gozo por Jesus. Ele é a razão da nossa existência. Paulo nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos esta palavra, dando sequência a este mês que nós temos falado. E o título desta palavra é Seguir ou Seguindo Exemplos dos que não reclamaram. Nesse mês, nós aqui na América e já em muitos países estão celebrando Thanksgiving, Dia de Ações de Graça. Dia de Ações de Graça. E a palavra do Senhor diz que nós devemos chegar diante dele com ações de graça. Isto é, com gratidão, com o coração transbordando de gratidão. E nós temos incentivado a igreja a ser uma igreja mais grata, mais generosa, uma igreja mais sensível à dor do próximo e também deixar de reclamar. Graças a Deus por este mês que nós temos ouvido já a palavra de Deus nesse tema sobre a reclamação, o porquê da reclamação, e até mesmo até que ponto devemos reclamar. Porque nós estamos vendo que a reclamação, a murmuração faz parte da natureza humana. Mas nós encontramos também na palavra de Deus que isso é pecado. Que isso é pecado. Como outros tantos pecados que Deus não quer que nós pratiquemos ou caiamos em determinados pecados. A palavra do Senhor diz: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Aí você vai estudar até que ponto você pode se irar e até que momento que você já não deve mais ou voltar atrás ou puxar um freio de mão e falar: daqui para frente eu não vou continuar. Daqui para frente eu tenho que
perdoar, é reconciliar. Daqui para frente eu tenho que relevar, amar e assim por diante. Então nós vamos conhecer através da história e também nos nossos dias atuais de pessoas que passaram por situações difíceis, mas a vida delas ainda é um testemunho para nós de não reclamação. Elas enfrentaram dificuldades, mas também esses irmãos optaram por outro caminho, que é o caminho da fé, o caminho da oração, o caminho do louvor, do perdão, e assim puderam transformar as adversidades do dia a dia ou de uma vida toda em bênçãos para si e para aqueles que estavam ao redor deles. Porque vocês sabem que há muita reclamação começa a contaminar as pessoas que estão vivendo ao seu redor. Vamos iniciar falando da vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, eu não sei quanto você conhece da vida do apóstolo Paulo. Se é só de ouvir aqui aos domingos, se é só de ouvir nas reuniões, ou se você conhece a vida deste homem que foi uma coluna e serve de testemunho para nós até hoje. Não conviveu pessoalmente com Jesus, mas teve um encontro real com Jesus, de uma forma tão maravilhosa. Escreveu a maior parte das cartas no Novo Testamento. Paulo, vale a pena estudar a vida de Paulo. E depois do seu encontro com Jesus, Paulo teve um espinho na carne. Teve um espinho na carne. Lá na carta dele mesmo, escrita aos Coríntios, na segunda, capítulo 12, 7 a 9, se você quiser anotar, porque nós vamos ler um pouco rápido, mas marque para conferir depois. Nos diz assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar ou me vangloriar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção, o poder de Cristo esteja comigo. O que seria espinho na carne? Espinho na carne. Nós sabemos de espinho no dedo, espinho no pé, não é mesmo? Agora um espinho na nossa carne, não é? O dia todo. As muitas especulações dos estudiosos indicam que no fim eles não chegaram a uma conclusão definida o que seria esse tipo de espinhos, o espinho. Mas outros teólogos afirmam que isso poderia ser um problema na visão de Paulo. Lá em Gálatas 4, 13 a 15, tem alguma coisa que fala, que nos indica, que nos leva a entender que era a sua visão. E veja bem que não há reclamação, porque Paulo precisava escrever as cartas, e por causa disto ele fala: 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim, como Jesus ali no jardim do Getsêmani. Paulo insistentemente pediu 3 vezes que Deus o livrasse do espinho. Interessante, não é? Ele pediu só 3 vezes.
Como seria, talvez, Paulo vivendo nos nossos dias, com um espinho na carne, e chegasse para os pastores dos nossos dias, esses pastores que pregam sobre prosperidade, que pregam que crente não fica doente, porque se está doente é que tem pecado. Ah, tem algum problema. Quase, você tem que confessar alguma coisa. Ainda bem que Paulo não está aqui nos nossos dias. E talvez ele teria que ouvir alguns jargões que muitos usam, e até mesmo nós não estamos livres disso. Está amarrado, está repreendido, está determinado. E às vezes as pessoas estão determinando, mas as coisas não estão mudando. Porque quem determina é Ele. Quem determina é Deus. É o soberano, que pode curar e que pode não curar. Que pode tirar o espinho da sua carne, mas pode não tirar também o espinho da sua carne. Porque aquele espinho, Ele mesmo confessou que era para que Ele não se orgulhasse. Não se orgulhasse. Às vezes nós pedimos determinadas coisas para Deus e a gente não recebe, fica chateado e até briga com Deus. Mas Ele sabe que se Ele der, você vai ter problema. Então Ele fala: meu filho, fica tranquilo, não vou te dar. É melhor você até parar de pedir, né? Talvez você vai pedir a vida toda e Ele não vai te conceder, e você não vai entender. Mas um dia lá, talvez que tomara seja antes que chegue no céu. Ah, Senhor, foi por isso, muito obrigado porque o Senhor não deu. Foi muito obrigado porque o Senhor não me concedeu, eu não casei, eu não viajei, eu não me mudei. Talvez um dia nós consigamos entender a soberania de Deus na nossa vida. Talvez você já fez tudo isso também. Você já orou, né? Você já determinou, você já rejeitou, você já amarrou e não resolveu. Então eu quero te aconselhar a você insistir mais 3 vezes com Deus. E se não acontecer, descansa nele. Descansa no Senhor. Você é dele. Você pertence a Ele. Ele te ama, Ele está cuidando de você, Ele vela pela sua vida. Aleluia. 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 É assim que Deus transforma dores em sofrimento e sofrimentos em bênçãos, porque o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Vanderlei, a minha graça te basta. E é isso. Obrigado. Obrigado, Senhor. 2 de Coríntios também, 11, nós vamos ver alguns sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele passou por prisões, açoites sem medida, perigos de morte, fustigado com varas, apedrejado, naufrágio 3 vezes, esteve à deriva no mar, perigos com salteadores, passou fome, sede, frio, nudez, esteve em jejuns, e ainda um homem preocupado com a igreja de Deus. Um homem que era um verdadeiro pai e amava o povo de Deus. Paulo tinha tudo para reclamar com Deus: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, Senhor. Será que o Senhor não percebe que eu tenho que me livrar dessa situação? Ele poderia também reivindicar do Senhor: ó Deus, o Senhor bem que poderia me dar um navio, uma lancha mais rápida para mim e anunciar a palavra, assim eu não teria que caminhar tanto por tantos lugares. Mas nada disso ele fez. Um servo de Deus que não reclamava e não se gloriava em si mesmo, porque ele tomou a forma de servo e estava a serviço do reino de Deus. Aleluia. Quantos aqui já ouviram falar em Richard Wurmbrand? É difícil para pronunciar. Richard Wurmbrand. Esse nome que está na tela. Conterrâneo do Félix, do irmão Félix.
Ele foi fundador da missão A Voz dos Mártires. Agora você já está lembrando de alguma coisa. Ele escreveu muitos livros, mas um dos principais que nós conhecemos é Torturados por Amor a Cristo. Torturados por Amor a Cristo. Pode entrar na internet, você vai conhecer mais a vida dele e também, se quiser ler o livro, comprar o livro, porque vale a pena. O Richard nasceu em 1909, lá em Bucareste, na Romênia, de uma família judaica. Ele era ateu, até alguns anos depois ele se converteu com a esposa, casou e se converteu a Jesus. Este homem estava vivendo ali e chegou o nazismo. Já veio um grande sofrimento sobre a Romênia. Depois veio o comunismo. Então parece que o nazismo veio em primeiro lugar para prepará-los para o sofrimento que viria depois. É interessante, irmãos, que quando hoje nós falamos sobre comunismo, parece que isso não diz nada a respeito a nós, né? Comunismo, uma coisa assim que parece que já acabou, não existe mais, não é? Comunismo, nós estamos vivendo aqui na América, um lugar gostoso, e ainda o melhor lugar da América, que é a Flórida. Irmãos, está cheio de países comunistas. E vocês não têm ideia como o comunismo odeia o cristianismo. Nós devemos odiar também o comunismo, mas amar os comunistas, as pessoas. Não aquela mensagem que eles pregam, não aquela barbaridade que eles cometem contra as pessoas, fazendo uma lavagem cerebral para você esquecer de religião, de Jesus, de Cristo, de Deus. É isso. E este homem, ele ficou 2 anos na cela da morte. Esta cela chamava a morte porque todos que iam para lá não voltavam, eles morriam. Mas ele escapou. Ele foi obrigado a ingerir drogas, ele foi torturado, mas apesar de tudo, ele resistiu firme e ele foi vencendo. Passou 14 anos preso, torturado pelos comunistas na sua própria terra. A sua esposa também foi prisioneira por 3 anos, fazendo trabalhos forçados, trabalho escravo, enquanto o seu filhinho de 9 anos estava na rua. 9 anos, porque era proibido pessoas abrigar familiares dos cristãos, dos mártires cristãos. Então você que tem um filhinho aí de 8, 9, 10 anos, imagine você sendo preso com a sua esposa e o seu filho nas ruas. Aí 2 mulheres falaram: nós vamos abrigar esta criança, vamos acolher esta criança. Aquelas mulheres foram pegas pela polícia, pelos comunistas, e foram presas, foram torturadas, suas pernas foram quebradas. E aí mais uma outra falou: mas eu vou recolher na minha casa esta criança de 9 anos. Também foi presa, foi torturada e aleijada pelo resto da sua vida. E esta última senhora, além de passar por todo o seu sofrimento, todos os seus dentes foram quebrados a pontapés e os seus ossos fraturados. Mas em 64, esse irmão Richard foi solto. Uma organização da Noruega pagou o seu resgate. E os irmãos ali da Romênia falavam: não, você tem que ir embora, Richard, porque você tem que ser a nossa voz no Ocidente, para eles saberem o que a igreja subterrânea está passando. Então ele tomou a decisão de sair de lá e vir para o Ocidente. Isso em 64. Em 66 ele já estava testemunhando aqui em Washington para um grupo de pessoas, não somente de cristãos, mas pessoas do governo.
Foi quando ele tirou a camisa e mostrou 18 profundas cicatrizes provocadas pelas torturas físicas recebidas. E eles falaram: você é considerado um mártir vivo. Você é o apóstolo da cortina de ferro. Uma das frases que ele disse: tais dias sob o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a horríveis torturas. Ele faleceu em 2001, aqui na Califórnia, numa cidade Glendale. Mas o trabalho de ajuda às igrejas perseguidas continua até hoje. Ali na China, o povo de Deus começou uma perseguição em 1949. E até 1958, 9 anos depois, o governo já havia fechado todas as igrejas da China. E eles pensavam, e até pregavam, falavam, que não existia mais cristão, que o cristianismo tinha acabado, estava morto, estava enterrado. Puro engano deles, porque lá existia um povo que estava adorando a Deus na igreja chamada subterrânea. Tem um irmão chamado Yun, que é o homem do céu. Talvez você já ouviu falar também no homem do céu. E tem um livro com toda a história dele. E eu estava relendo esse livro. Este chinês que levou a sua fé até as últimas consequências. Em um dos relatos ali na história, ele fala que ele se converteu aos 16 anos porque o pai estava morrendo com câncer, mas pela oração da mãe, Deus interviu e ele pôde ver o pai dele sendo curado, e aquilo levou ele a ter um encontro com Deus. E aí ele começa a dedicar a vida dele. Normalmente nesses países de grandes perseguições, irmãos, as pessoas se convertem, não é? Elas começam a evangelizar e imediatamente elas se tornam evangelistas. Elas receberam a graça do Senhor, elas compreenderam a salvação em Cristo Jesus, elas não se calam. Na próxima esquina elas já estão falando: você precisa conhecer Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus. Porque não dá tempo de ficar, não pense que eu vou para um seminário. Não, o seminário lá é o dia a dia, é a vida das pessoas, é o testemunho das pessoas, é comer a palavra de Deus. Ele diz que ele decorava um capítulo da palavra de Deus por dia. E então começou a seguir a Jesus, mas logo já veio as perseguições para ele. E depois de 60 dias sem comer, sendo torturado, sendo espancado quase até a morte, nesse dia, imagina vocês que o médico da cadeia pegou a ajuda de mais 4 homens e foi até Yun, estenda as suas mãos, e começaram a colocar agulhas debaixo dos seus dedos, para que ele negasse a Jesus. E ele chegou ao ponto de desmaiar, e ainda foi torturado com chutes na cabeça e finalmente jogado dentro da cela. Mas eles não davam sossego, parecia que a pessoa estava morta. Eles deixavam eles recobrarem um pouquinho a memória, voltavam novamente torturando. Aí eles chamaram outros presos que não eram cristãos, que eram por outras coisas, por outras desordens. Falaram: está na mão de vocês, torturem este homem. E mais uma vez começou a sessão de espancamento. E aí, se não bastassem, a sua cama foi colocado lá dentro do banheiro, lá dentro do dormitório. E os presos faziam as necessidades sobre a cabeça de Yun. Ele ficou deitado no chão, sozinho, esquecido. E quem iria consolar seu coração ferido? Quem teria piedade dele? Ele queria gritar, mas ele não saía mais a voz. Ele queria chorar, mas não havia mais lágrimas. Ele mal podia mexer os lábios. Mas mesmo assim ele cantou em voz chorosa o Salmo 123.
Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, Senhor nosso Deus, esperando que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. E chorando ele disse: Senhor, peço-te que os perdoes. Senhor, peço que perdoe. Perdoe esses homens. Você lembra quando Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em todos esses livros que eu tenho lido sobre estes homens que foram perseguidos e torturados, eles sempre oravam pelos inimigos. Eles sempre abençoavam os inimigos. E aquilo trazia uma intrigação muito grande. Como que eu estou te maltratando, eu estou judiando, você está sangrando, você está quase morrendo, e você diz que me ama, você diz que me perdoa pelos meus atos. Somente pelo amor de Jesus, somente pelo amor do Senhor. E um dos cânticos de que ele sempre estava entoando é: eu amo Jesus, em toda a minha vida amo Jesus. Eu amo quando o sol brilha, eu amo quando as nuvens de tempestade descem, todos os dias ao longo do caminho. Sim, eu amo Jesus. Aleluia. Será que nós precisamos ir para a cadeia? Será que nós precisamos ser açoitados para dizer que nós amamos a Jesus? Ou nós continuaremos a reclamar que não aguentamos mais esta vida, este sol escaldante, esta situação ou aquela situação, quando você é uma das pessoas mais ricas sobre a face da terra? Nós somos ricos perante estas pessoas pobres. E nós estamos gozando de uma liberdade, irmãos, que nós não estamos sabendo valorizar. Será que é através da perseguição que nós vamos confessar a Jesus, que nós o amamos, que nós o amamos de toda a nossa alma e estamos dispostos a sofrer por Ele? O que foi que aconteceu para você nesta semana de tão relevante que você começou a reclamar? Que você quase saiu, quase perdeu a sua cabeça ali no trabalho, ou na sua escola, ou na sua casa. O que foi de tão relevante assim? Diante de situações que nós estamos ouvindo. Depois de tantos anos na prisão, em 1997 foi milagrosamente, por ordem de Deus, ele fugiu da prisão. Ele fugiu da prisão. O Espírito Santo falou comigo, ele fala assim: vá agora, o Deus de Pedro é o seu Deus. E ele: eu não estou vendo ninguém. Deus está falando comigo, eu tenho que ir. Pedro ouviu esta voz e Pedro também se levantou e saiu. Passou por vários portões, os guardas olhando diretamente para ele, mas era como que se os guardas estivessem cegos, eles não viam. Os guardas não viam. Ele talvez ameaçou em voltar, mas ninguém estava vendo, ninguém estava se movendo. Cruzei com vários guardas do pátio, mas ninguém falou comigo. Então saí pelo portão principal da prisão de segurança máxima Zhengzhou número 1, na China. Aleluia. Por algum motivo aqueles portões se abriram para Yun. E ele saiu. Quando ele saiu, passou um táxi, parou. Um táxi amarelo. Lembra aqui, né, os táxis amarelos? Ei, para onde o senhor vai? Ele entrou e falou: me leve para tal endereço. E ele dirigiu-se para a casa dos crentes. E assim, ele foi lá, contou, mas ele disse: estou indo embora. Como que você vai?
Irmãos, só lendo o livro para saber os detalhes. E ele foi embora para a Alemanha, mora na Alemanha, mas continua a falar de Jesus até os nossos dias. Aleluia, aleluia. Mina Nevisa e o seu marido nasceram no Irã, um país totalmente islâmico. Filha de uma família de bens, de gente da alta sociedade e também do exército, o pai dela. E uma coleguinha falou de Jesus para Mina. A Mina se converteu e naquela mesma semana a sua colega disse: eu não vou mais vê-la. Por quê, Mina? Pensa bem, quando alguém fala de Jesus para nós, a gente quer saber mais e quer manter aquele relacionamento de comunhão. Mas ela falou assim: você não vai ver mais a minha face. Por que você está falando isso? Ela falou: porque eu já estou sentenciada à morte. E uma semana depois, a sua coleguinha morreu na prisão. Ela poderia falar: mas aceitar Jesus é isso? Se converter ao cristianismo leva a isso? Ela poderia voltar atrás, mas ela seguiu em frente. Ela seguiu em frente, conheceu seu noivo cristão também, algo assim tremendo, preparado por Deus. Mas quando a família descobriu, eles tiveram que fugir de lá. E vocês sabem que quando os muçulmanos se convertem a Jesus, é perseguição até a morte. A família, ela ligou para o pai falou: não, eu não tenho mais filha chamada Mina, você não é minha filha. Eu tenho a fulano e fulano, mas você eu desconheço. Então eles começaram a fugir a pé, passando por situações difíceis, e foram atravessando a Europa, até chegar um dia, depois de muito tempo, eles chegaram nos Estados Unidos. E vendo os milagres incontáveis de Deus em situações em que eles passavam e as enfermidades, teve uma ocasião em que ela estava grávida e perdeu o seu bebê nesta fuga. E hoje esta mulher é uma conferencista falando do amor de Deus. Ela não consegue, se ela está no trânsito e ela percebe que algum carro parou e ela reconhece que essa pessoa é muçulmana, ela desce imediatamente, ela pega a Bíblia e leva para ele, bate no vidro e o sinal está para abrir ou não, a pessoa está ali, não tem outra alternativa, abre o vidro, ela: esta é a palavra de Deus, você precisa ter um encontro com Jesus. E as pessoas pegam o livro, saem correndo, pegam a Bíblia, aí depois ligam para ela: eu estou lendo a Bíblia, vem aqui na minha casa falar mais de Jesus. Eu estou com fome desse Deus, eu estou com fome desta verdade. Fale mais. E muitas almas estão se convertendo. Mas naquelas horas difíceis, ela aprendeu algo e ela disse assim: se eu cultivar uma vida devocional viva, me dá segurança da presença de Deus todas as vezes que eu for diante do trono de graça. Todas as vezes que eu cultivar uma vida devocional viva. Como está a nossa devocional, irmãos? Qual é o tempo da sua devocional diária com Jesus? Ou será que nós fazemos isso, se fazemos, com tanta pressa, porque o horário está saindo, eu tenho que sair, eu não posso perder horário. Então é assim. Caiu no Salmo 23 de novo: Senhor meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Vamos embora, não é? Deus que me abençoe no meu trabalho. Irmãos, nós precisamos ter uma vida devocional em profundidade com Deus. É o alimento para a nossa alma. Como você fica sem alimento tantos dias assim?
Quem não se alimenta por muito tempo começa a delirar, começa a falar coisas desconexas. Quem não se alimenta espiritualmente da palavra de Deus começa a falar coisas desconexas, começa a reclamar, começa a falar palavrões, começa a brigar com os filhos, brigar com a esposa, brigar com o patrão, por falta de alimento espiritual. E você tem Bíblia a hora que você quiser. E aqueles irmãos, eles não têm as Bíblias nas mãos. Se na Coreia do Norte alguém for pego com uma Bíblia, é trabalho forçado, se não for para o paredão. Pum! Morre. E nós? Quantas versões nós temos em casa? Quantas versões? Se não tem, mas tem dinheiro para comprar, também não precisa de tantas versões. Uma é suficiente para você lê-la todos os dias da sua vida. Uma é suficiente para você compartilhar com a sua família. Instruir os seus filhos no caminho do Senhor, para que, talvez aqui não tenha comunismo, mas existe o materialismo. Existe esse engano que os professores estão colocando na cabeça das crianças. Existe esta onda de escolha de gênero, de sexo lá no Brasil. Cartilhas de pedofilia estão sendo distribuídas no Brasil. E os nossos filhos precisam conhecer a Deus, precisam temer a Deus. Mas o pai que não se alimenta da palavra de Deus, como que ele vai alimentar os seus filhos? No Brasil, passou uma mulher chamada missionária Rosalie Appleby. Essa mulher foi uma pioneira, foi chamada mãe do movimento espiritual no Brasil. Talvez poucos a conheçam porque ela estava envolvida com os batistas, os presbiterianos. E ela foi para o Brasil em 1924. Ela e o esposo tinham chamado para o Brasil. Mas assim que chegaram no Brasil, quase no mesmo ano, o marido ficou doente e ela ficou grávida. Chegou um momento que ela estava no hospital, ganhando nenê, e o marido morrendo no outro quarto. E aí, ela estava com 30 anos, viúva, com um filho no colo, nunca pensou em se casar novamente, porque para ela o requisito indispensável que o seu futuro esposo fosse um homem apaixonado por missões. E como ela não encontrou, ela ficou viúva. Aí perguntaram para ela: irmã Rosalie, o que você vai fazer agora? Criança pequena, perdeu o marido, você vai voltar para a América? Ela falou: por que eu voltaria? Deus me chamou para esse lugar. Eu não cumpri a minha missão, e eu ficarei aqui até o dia que Deus quiser. E essa mulher começou a trabalhar, criando o seu filho, educando o seu filho, e trabalhando com as igrejas, levando a obra do avivamento espiritual nas igrejas. Várias igrejas, principalmente ali na região de Belo Horizonte, fundou várias igrejas. O meu pai foi um homem que foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o avivamento por influência dessa missionária. Vários missionários, vários seminaristas, no último ano do seminário ali no Rio de Janeiro, foram impactados pelo poder do Espírito Santo, por causa desta mulher. Uma mulher que fez diferença, sozinha, mas um compromisso com Deus.
um compromisso com Deus. Então, vocês vejam que ela também não vivia a reclamar de nada, mas glorificar ao Senhor. Rosalias elegeu para si um estilo de vida franciscano. Deu do seu próprio sustento tirava também a maior parte para investir em literaturas. Nunca teve carro, casa ou quaisquer bens materiais, pois nutria a certeza de que seu tesouro estava no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Muitos foram abençoados por ela, financeiramente e também espiritualmente. Queridos, poderíamos aqui passar horas contando o testemunho de milhares de irmãos que sofreram e outros que sofrem ainda nos nossos dias. Como eu falei, a China continua mais do que comunista. A Índia matando os cristãos. Coreia do Norte comunista, roxa. E outros países como o Vietnã. E a perseguição ainda está nos países muçulmanos. Agora, o que esses irmãos que eu vos falei, eles tinham ou tiveram em comum para reagir diante das adversidades, diante das perseguições, diante das torturas? Ainda lembro de ler sobre um irmão chinês que estava na cadeia e alguém veio visitá-lo e falou: irmão, a igreja está orando por você, para você sair da cadeia. Ele falou: não, pode parar. Não ore mais para mim sair da cadeia, porque aqui eu estou evangelizando todas essas pessoas. Aqui é o meu campo de evangelismo. Não importava se apanhava. Há um outro fato, que eles batiam tanto no pregador que estava ali compartilhando a palavra, que depois eles arrastavam ele para lá, até ele recobrar a memória. Aí ele voltava e falava: aonde mesmo que nós paramos, irmãos? Só por Jesus. Só por Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que nosso chamado de seguir a Cristo é diferente do chamado que esses irmãos tiveram? Vocês vão para a América. Pode ficar tranquilo que vocês vão para o céu do mesmo jeito. Fica tranquilo. Viva assim como você está vivendo. Paz, amor, dinheiro no bolso, que você compra tudo o que você pensar. Talvez não seja um Maserati, mas você compra um carro. Você não fica a pé. Pode ser que você não coma naquele restaurante, mas você come no outro e não passa fome. Que diferença de chamado de Deus na vida daqueles homens com o nosso chamado. Nós vamos descobrir, irmãos, que ali na vida deles havia uma forte convicção de que eles eram em Deus, do que eles eram em Deus. E qual o propósito de vida deles? Por que você foi salvo? Por que aquelas pessoas foram salvas? Porque quando uns eram salvos e na outra semana estavam na cadeia, a ponto do pregador falar: ei, você está bravo comigo? Porque eu falei de Jesus, agora olha, eles te prenderam. Não, eu prefiro Jesus. Eu quero este Salvador. Eu não abro mão, estou disposto a sofrer, estou disposto a apanhar, estou disposto a morrer por Ele. Mas Jesus é o meu Salvador. Jesus me deu vida eterna, me encheu de paz e alegria. Aleluia.
Então, se nós estudarmos a vida de todas essas pessoas que tiveram êxito, determinação, obediência na tarefa que Deus lhes pediu, eles não tinham tempo para reclamação e sabiam com exatidão que eles tinham sido chamados por Deus para cumprir um propósito e para servir. Para cumprir um propósito e para servir. Mas eu já ouvi essa pregação, pastor. Que Deus nos chamou aqui com um propósito e para servir. E o que nós estamos fazendo com o propósito e também com o nosso trabalho de servo? Ele chamou para servirmos uns aos outros. Servirmos uns aos outros e servirmos aqueles que precisam de ouvir as boas novas. Você tem consciência do seu chamado? Você tem consciência do seu chamado em Deus? O nosso chamado consiste em falar das boas novas, da salvação. Este é o nosso chamado. Mas eu pensei que eu fui chamado para ir para o céu. Você até irá para o céu um dia, mas hoje você não vai para o céu, porque você tem algo para Deus realizar através da sua vida aqui. O céu será uma consequência da sua vida, de aceitar Jesus e obedecer a Jesus, de fazer a vontade dEle, de andar nos caminhos dEle e não nos seus próprios caminhos. Aleluia. Será que todos nós aqui nesta manhã temos consciência porque Deus nos resgatou, porque Ele nos salvou? Você precisa ter isso bem firme na sua mente, no seu coração. Porque Deus te chamou, porque Deus te salvou, porque Deus escolheu para você estar vivendo em 2015 aqui nesta terra, neste país. Não é somente para desfrutar das belezas da natureza e de tudo aquilo que você pode conseguir ou adquirir, porque é Deus que tem te dado saúde e sabedoria para ter um bom trabalho. Mas é algo que está acima disso, é algo que vai além disso. Porque em Mateus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Será que é a vontade de Deus que você venha aqui domingo após domingo? Domingo após domingo, semana após semana, para ser um bom religioso? Não. 1000 vezes não. Não é isso que Deus quer. Que você venha aqui para cumprir um ritual. A vontade de Deus é que nós frutifiquemos. A vontade de Deus é que nós obedeçamos, o amemos e o sirvamos de verdade, de coração, se doando pela causa do Senhor. Aleluia. Queridos, nós precisamos ter consciência do nosso chamado em Deus, porque Ele conta conosco. Ele conta conosco. Então que nós nos arrependamos dos nossos pecados para uma vida de santificação ao Senhor, uma vida que agrada o coração de Deus. A Bíblia fala sobre confissão de pecados. E eu acho que diante desse mês que nós estamos falando, nós precisamos confessar os nossos pecados. Os pecados da reclamação, os pecados da omissão, os pecados de nós não abrirmos a nossa boca para falar de Jesus para as pessoas. Aliás, qual foi a última vez que você confessou os seus pecados? Talvez você ache que não precise mais, não seja necessário confessar os pecados, mas a palavra do Senhor diz que é necessário nós confessarmos os nossos pecados,
E às vezes até junto com os nossos irmãos. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Então, amados, a partir de hoje que nós tomemos determinações na nossa vida de ser um exemplo de vida cristã. Um exemplo de vida cristã. Chega de rótulos, chega de fachadas, chega de brincar de igreja, mas tenhamos uma vida séria com Deus. Séria com Deus. Porque Ele espera, Ele almeja que os seus filhos façam a sua vontade. Amém, queridos? Este é o desejo do coração de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou. Curvemos as nossas cabeças. Ele se esvaziou de si mesmo, e é o que nós precisamos fazer: nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa soberba, esvaziarmos do nosso ego, esvaziarmos de nós mesmos, da velha natureza, que a palavra do Senhor diz que tem que ser subjugada. Fazei morrer a vossa natureza carnal. Ela se levanta de verdade, mas comece a pisar nela. Diga: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu tenho que exalar este perfume ao mundo. Eu tenho que manifestar a glória, a graça de Deus aos pecadores. É para isso que nós fomos chamados como igreja. Igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo são pessoas. É nós. Somos nós, é você, eu, somos nós. Igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Eu não sei se você é mão, se você é pé, se você é dedinho, se você é unha, mas você tem uma função no corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas reclamações. Perdoa, Senhor Deus amado, a nossa falta de amor pelas almas perdidas. Perdoa, Senhor amado. Quanto amor nós temos recebido de Ti, Jesus. Quanta misericórdia. Quanto o Senhor tem velado pelas nossas vidas. E o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo. O Senhor já deu o poder. O Senhor já nos deu autoridade. Perdoa porque nós não estamos querendo usar isso, Senhor. Está à nossa disposição poder e autoridade para falar de Jesus, para livrar as almas do inferno. Senhor, esta igreja é a igreja que o Senhor quer que seja levantada no poder do Espírito Santo, para ser uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença, uma igreja atuante, uma igreja empolgada com Jesus, uma igreja que salta, que dança em alegria, por almas que são salvas. Aleluia. Oh Deus, perdoa, Senhor, mas nos renova nesta manhã. Renova, Senhor Deus amado, a cada um, cada mulher, cada homem, cada criança. Renova-nos no poder do Espírito Santo, para nós, Senhor Deus, dizermos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor, eu vou, eu irei, eu não me calarei diante de tantas necessidades. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Que Deus nos abençoe, amados, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.